Costumo dizer que o diretor de logística, né? Tem as empresas, tem as gerentes de logística, diretor. Eu falei, é Deus, porque quando o serviço tá acabando, e agora? Meu Deus, como é que vai ser? Aí Deus já usa o cliente, que eu oro muito pelos meus clientes, e aí o cliente já fala assim, André, vou mandar mais uma porção aí semana que vem, sabe? Aí eu falo, oh, meu Deus do céu. Sabe, Deus, ele cuida assim com todos os detalhes, né? Como o quanto que a gente precisa, o tanto de espaço. Então, se for muita coisa, não vai caber no espaço porque não é tão grande. Se for pouca coisa, não vai pagar as contas. Então, ele sabe, ele manda na medida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Critalk, nosso quarto episódio da segunda temporada. Desde já eu quero pedir para todos vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, divulgarem para o máximo de pessoas possíveis, porque isso é importante demais pra gente. Curtir esse vídeo também para que chegue ao máximo de pessoas, quanto mais você curte, mais o YouTube divulga. E vamos lá, vai ser um episódio abençoado hoje, vai ser um episódio maravilhoso. Eu vou falar algumas coisas sobre o convidado de hoje para que vocês possam conhecer e ele vai falar mais depois para que vocês conheçam ele totalmente. Nós estamos aqui hoje com um empresário, estamos aqui hoje com um líder de adolescentes, líder do CREIO na sede de Carapicuíba. Ele é casado. Estamos aqui hoje com o André Ângelo, seja bem-vindo. Muito obrigado. André, seja bem-vindo. Se apresenta pra galera aí, pra eles te conhecerem, saberem quem você é. Muito bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. É um prazer estar aqui no Critalk com o Lucas e toda a equipe. Eu sou o André, tenho 37 anos, sou casado com a Cássia. Nós temos 3 filhos, a Letícia, o Lorenzo e o Nicolas. Isso aí. Vamos começar aqui, voltando um pouquinho no tempo, como a gente faz normalmente. Como foi a infância do André? Ele nasceu aqui em São Paulo mesmo? Eu nasci em Barueri, né? Cresci em Carapicuíba, né? Mas fui aqui em São Paulo. E a gente cresceu, foi uma família sempre humilde, né? Crescemos e estudamos, foi tudo aqui na nossa região mesmo, na região oeste. E como que era o André na escola? O André na escola, eu não era dos mais nerds, não. Não era dos mais nerds, não, mas as minhas notas não eram ruins também. Não era aquele aluno que fazia muita recuperação, não. Mas me dava bem, tinha bons amigos, né? Já sofri alguns bullying também na infância, né? Aquela época não era bullying, né? Hoje é bullying, né? Mas naquela época a gente lidava melhor com as situações, Tranquilo, né? né? Era mais tranquilo. Naquela época, há pouco tempo atrás, né? Na verdade. E desse momento que você estudou, você estava estudando, você já sabia já o que você queria para sua vida? Já tinha uma noção? Então, eu sempre tive vontade de empreender. Sempre tive essa vontade de querer fazer alguma coisa diferente dos meus pais, né? Meu pai, ele sempre foi funcionário público, minha mãe também é funcionária pública. E como o desejo de todo pai e toda mãe é ter que o filho siga isso também, mas eu não me lembro de ter esse sentimento de querer também ser um funcionário público, embora naquela época a empresa do meu pai sempre incentivava os colaboradores em festas levar os filhos para a empresa, para conhecer a empresa da família, do pai, dos pais, tal, para conhecer, ver o que o pai fazia e tudo mais, né? Eu gostava, amava, né? Falava, nossa, que legal. Tanto é que hoje eu lembro de como que era antes a organização em algumas coisas, e eu montei no meu negócio, inclusive. Eu falei, puxa, eu já vi isso em algum lugar e vou montar algo parecido. Me serviu de referência para isso, não para seguir esses caminhos, né? Mas acredito que, mesmo sendo dessa forma, meus pais também, mesmo eu não seguindo esses caminhos, meus pais também sentem orgulho disso, né? É uma fonte de orgulho. O meu desejo enquanto pai hoje é também ter com que meus filhos sigam, né, desta forma. Mas eu tinha sim esse sentimento de que teria assim um negócio, que trabalharia
no meu negócio, né? E não na empresa de outras pessoas. Embora eu sempre trabalhei em empresas, né? Então foi muito bom, porque a gente adquiriu alguma experiência, alguma bagagem, para que quando fosse montar o nosso, a gente conseguiria montar mais tranquilamente. E na igreja, assim, você já nasceu em berço evangélico já? Já nasci crente. Já nasci crente. Sou crente desde pequenininho. Desde quando nasci, meus pais, graças a Deus, são evangélicos também. Nascemos num lar cristão. E é isso. Isso foi uma grande diferença na nossa vida também, né? Isso nos ajudou de uma forma muito, muito boa em lidar com as situações, sabendo que quem é a nossa esperança é o nosso Deus, né? O nosso Cristo que é a nossa esperança. Então, lidar com as situações adversas ajudou muito na nossa vida. A partir do momento ali que você disse que começou a gostar do empreendedorismo, sempre teve essa vontade, né? Qual foi ali o primeiro momento que você realmente empreendeu ali? Você lembra? Cara, não. Novinho eu não empreendia, sabe? Novinho eu não empreendia. Então, o que eu já fiz foi vender coisas simples, né? Por exemplo, vender bala. Eu vendia bala, essas coisas. Vender trufa. Quando eu comecei a trabalhar, porque assim, eu fiz o ensino médio junto com o técnico, né? Então, isso inclusive, pessoal, se tiver algum adolescente, será que tem algum adolescente Ah, vendo a com gente aí? certeza. Com certeza. Isso, para mim, foi um diferencial muito grande. Não foi uma escolha minha, foi meu pai, inclusive, que me inscreveu lá e eu só descobri no dia que eu fui fazer a matrícula. André, te inscrevi aqui, você vai fazer um curso técnico, né? Eu falei, como assim? Eu vou fazer curso técnico? Eu nem sabia que tinha curso técnico, né? Naquela época, a gente não, eu isso não era muito conhecido para mim. Pro meu pai, sim. Ele sempre foi mais antenado em muitas coisas. Então, ele me inscreveu e eu fiquei muito feliz, né? Fazendo um curso técnico. Me esforcei muito, porque exige muito Sim. da gente, né? Muitas horas ali na escola e tal. Mas gostei muito. E aí eu fui fazer um estágio. Nesse estágio que eu fazia, eu vendia trufa. Eu levava trufa para vender, né? No estágio. Eu ganhava pouquinho, né? Então o estágio você só tem uma ajuda de custo, não Sim. um salário, né? É uma ajuda de custo. E eu me lembro que eu ia no ônibus, no trem, e eu ia levando, eu levava uma bolsa térmica e vendia trufa. Isso era legal. E eu gostava, eu tinha esse sentimento. O mais gostoso é esse friozinho na barriga na hora de você vender, de ter que negociar. Isso é o que me fazia, isso que me dava motivação, né? Falei, puxa, é isso que eu quero, isso aí é legal. Então eu fui. O que eu me lembro que eu tive o maior contato foi nesses momentos. E lá no trabalho as pessoas não faziam questão de, não proibiam, né? Deixavam. Então eu conseguia vender bastante trufas lá. Foi muito legal. Foi o primeiro insight assim, que eu tive voltado para empreender. A gente, quando a gente começa a falar sobre empreendedorismo, assim, talvez muitas pessoas comecem a se perguntar, mas o que é empreender, né? E assim, na sua visão, o que é empreender? Olha, empreender para mim é, é você ver o que todo mundo vê, mas só você faz aquilo que ninguém faz. Então, por exemplo, lá no meu trabalho, todo mundo tinha essa chance de poder vender a trufa. E eu conheci uma pessoa que fabricava trufa. Falei, poxa, aqui eu tenho um público enorme, eu posso trazer aqui para vender. E e fiz o que ninguém estava fazendo. E deu certo, né? Então, empreender para mim é ver o que todo mundo vê e fazer o que ninguém está fazendo. Então, isso para mim é um. Lógico, existem outras definições, né? Mas a que mais mexe comigo é isso. Então, se eu estou num ambiente no meu trabalho, por exemplo, e eu tenho meus clientes, e eu peço sempre para poder visitá-los, né? Posso visitar, posso conhecer como funciona e ver como é que tá. E ali tem muitas pessoas capacitadas para estarem ali fazendo o que estão fazendo. E a maioria das minhas oportunidades hoje de trabalho que eu faço foi tudo de ver o que todo mundo vê, mas fazer o que ninguém estava fazendo.
entende? Então, hoje nós temos desenvolvido o nosso trabalho fazendo isso. Então, é identificar essas oportunidades, né? Tudo com honestidade, com transparência, tudo fazendo a coisa certa acontecer. É, mas fazendo, mas se mexendo, indo atrás, né? Criando as situações, né? Então é isso. Acho que é, empreender para mim é basicamente isso. Não é tão básico, mas é simples assim. Desde novo, assim, você já tinha essa desenvoltura para poder falar ali, já tinha esse negócio de, dentro do empreendedorismo ali mesmo, querendo ou não, Você sabia conversar que. com as pessoas, chegar numa pessoa assim. Sabe o que me ajudou muito a conversar? Porque graças a Deus hoje a gente conversa desde o operador até o CEO da empresa, a gente conversa. E empresas grandes. Uma coisa que me ajudou muito foi a igreja. Às vezes, né, adolescente que nos ouve, às vezes o líder pede assim: vem dar um testemunho aqui, vem dar uma saudação. E às vezes eu, como líder de adolescente, eu passo por isso às vezes. Do adolescente falar: não, hoje não, não quero, não quero, não quero. Aí ele fala: não, é que eu sou tímido, eu não quero. Mas eu sempre fui tímido, inclusive eu sou tímido, eu me considero uma pessoa tímida, mas eu tenho coragem. Então, uma das coisas que a igreja me auxiliou bastante foi em falar em público. A gente fala em público todo momento na igreja. A gente está diante do público, a todo momento. Então, acho que isso contribuiu até no vocabulário, porque nós não temos gírias. Embora de vez em quando a gente solta um mano, tal, e É. aí, tá ligado? Tá. Isso é normal, mas no dia a dia não é normal a gente falar isso, né? Então é um diferencial, porque muitas pessoas às vezes estudam e não conseguem falar em público. Eu conheço várias pessoas que são extremamente competentes, têm conhecimento, só que às vezes na hora de apresentar aquilo, tudo que ela tem dentro dela, ela acaba não conseguindo falar, né? E isso daí é um diferencial nosso, que servimos a Deus, que estamos ativos na igreja, né? E o estar ativo é trabalhando, né? Trabalhar na obra do Senhor lá, fazer tudo que tem que fazer. Isso é um grande diferencial. Às vezes, no momento que nós estamos ali na adolescência, na fase de adolescência, meio que indo para o jovem, né? Já indo para o mercado de trabalho, às vezes a gente não compreende muito bem essa fase, né? Poxa, por que que eu toda hora eu tenho que falar, eu tremo e não sei o que e tal, tal. Calma, isso daí até hoje eu tremo. Só que é legal porque você tá tremendo, mas você tá consciente do que você tá falando ali, né? Então, isso as pessoas percebem. E muitas vezes não é nem o que você tá falando, mas a forma como você está falando. Entende? Então, é você lidar com isso, a sua presença ali, a sua energia naquele momento com a pessoa, ela vai sentir, por mais que às vezes ela perceba que, puxa, ele não sabe tudo. E é normal a gente não saber tudo. Mas ela tá falando com sinceridade, ela tá falando de acordo com os seus limites. As pessoas percebem isso. A nossa verdade, a nossa honestidade, a nossa intenção. Então isso é legal, isso tem que fazer parte da gente. Nós não somos super-homens, nós não somos perfeitos. Mas é de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas imperfeições, é que a gente tem que ir. Não precisa ter medo. Mas saber falar é uma coisa que a gente vai desenvolver a cada dia. Tem cursos, inclusive, que faz isso, né? Aqueles que não conseguem ter essa oportunidade que nós temos, pode procurar um curso. Às vezes no YouTube tem, de graça, um curso como ter postura, presença, como falar, como usar palavras certas no momento certo. Então, existe hoje todo um aparato aí que a gente consegue utilizar, né? Acho que é isso, basicamente é isso. Essa questão que você falou de ficar nervoso, de ser tímido ali, de você acabar tremendo em público, é interessante porque eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente com o nervoso, com estar nervoso ali. Eu, por exemplo, quando eu tô nervoso, eu consigo me concentrar mais, tipo, meu nível de concentração aumenta pra eu poder falar. Então, tipo, eu tenho uma probabilidade maior de conseguir passar ali o que eu quero passar quando eu tô nervoso do que quando eu tô mais normal. E é interessante isso, porque tem pessoas que travam, tem pessoas que falam, e isso é importante pra falar em público. Você nasceu num lar cristão também? Não, Não? Como que foi? eu
vim pra igreja com mais ou menos 8, 9 anos. Tava em desenvolvimento também. Sim, tava. Então, mas você concorda que isso, de uma certa forma, te ajudou a estar em público, Com diante do público? certeza. Porque, desculpa, exigiu um nível de concentração maior, Sim. né? Então, puxa, eu preciso falar de Jesus também. Eu tô vendo meu amiguinho falar de Jesus, eu tô vendo ele falar de Deus, ele tá falando do gigante. Quem é gigante? Então eu preciso. Ah, eu tenho que lembrar essa história que um dia eu li ou alguém contou pra mim. Então, na hora de você falar a história do gigante, aí você vai lembrar daquilo que alguém contou pra mim, a história que era assim, assim, e aí exige uma concentração maior em você. Então, assim, não tem o certo e errado, não tem uma receita, né? Para cada indivíduo é um jeito, é uma pessoa. Então tem gente que consegue falar em público fazendo todo mundo dar risada. Tem gente que consegue falar em público e todo mundo chora. Tem gente que fala e todo mundo fica com sono, né? E aí vai, mas a mensagem está sendo passada, né? Então acho que a gente não precisa se ater a esses pequenos detalhes. Puxa, será que eu tô falando muito bem? Será que fale, né? Tenha coragem de falar. Talvez não. Às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar achando que não estou preparado para uma reunião, alguma coisa assim, falar, puxa, como que vai ser essa reunião? Como vai ser esse encontro, sabe? Eu queria que desse tão certo e eu ficar me sentir às vezes tão despreparado, porque você cria uma expectativa tão grande de necessidade para aquele negócio, e aí realmente às vezes acaba não dando certo. Agora, quando você vai tranquilo, não, vou tranquilo, sem muita ansiedade para aquele negócio, é onde mais flui. Então, acho que o mais interessante é você saber controlar essa ansiedade. A ansiedade, eu aprendi com a Cássia, ela é justamente a preocupação exagerada com o futuro. É bom ter ansiedade, é bom porque ele te deixa em alerta, é bom quando ele é controlado, equilibrado, é bom porque ele te faz se preparar. Então você tem um nível de concentração, e no meu caso eu fico pensando, poxa, como é que vai ser? Eu fico concentrado, mas eu fico preocupado, e agora, como é que vai ser? Não, eu tremo, não, eu fico suando. Então, se tá muito assim, a gente tem que se controlar, tem que procurar ajuda. Agora, a ansiedade em si, ela é natural, todos nós temos. Quando a gente vai atravessar uma rua, o que a gente faz primeira coisa? A gente olha. Então tem essa preocupação, esse alerta, né? Então, quando esse alerta ele tá disparado, sabe? Quando a sirene tá disparada, muitas vezes, aí é um probleminha. Aí sim, precisa de ajuda, precisa de um cuidado maior. Mas quando é equilibrado, você ainda consegue dormir, né? Sabe? Antigamente, quando eu tinha passeios, né? Na escola, eu não conseguia dormir É. direito, porque, nossa, amanhã eu não posso perder o horário de jeito nenhum, né? E acabava nem dormindo direito. Mas quando você consegue dormir direito, significa que ainda tá equilibrado, então você ainda tá bem, tudo bem. A partir do momento ali que você saiu ali da escola, terminou os estudos, a primeira coisa que você fez já foi entrar na área do empreendedorismo ou fez alguma coisa antes? Não, eu terminei os estudos e eu já estava trabalhando. Aí eu já estava em outro emprego, já estava num emprego, eu fiquei lá por muitos anos. E o que me ajudou ali, minha formação é técnica, né? Então, hoje eu já consegui fazer faculdade, após, mas naquela época era só o técnico. E eu tive, assim, a virtude, né, a graça de conseguir entrar numa empresa muito boa. E essa empresa estava em desenvolvimento. Então, foi criado algumas áreas ali que eu pude participar desde o processo de criação, de planejamento. Então, isso contribuiu muito para o meu aprendizado, né? Então, eu estava envolvido com os gerentes ali, e não só aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo também. Então, acabou que contribuiu bastante para o meu conhecimento para levar para a vida, né? E, e o fato de ter passado por essas experiências lá, lá atrás, né? Lá naquele período, foi que contribuiu para que eu pudesse ter até mais conteúdo, né, repertório, para conseguir, na hora de montar o meu negócio, ter ali o subsídio para fazer, né? Então, acho que uma das coisas que eu oriento, que eu sugiro para as pessoas é valorize o seu momento. Então, todo momento que você tem passado é um processo para o seu amanhã. É uma bagagem a mais para o seu amanhã. Então,
valorize, dê o seu melhor mesmo. E eu dava meu melhor, sempre dei o meu melhor em todas as coisas. Então, se eu fui, se me chamaram para apertar um parafuso, eu vou fazer de tudo para apertar muito bem aquele parafuso. E se tiver mais alguma coisa que eu posso fazer além de apertar aquele parafuso, eu vou fazer. Não vou medir esforço para isso. Então, é o que eu sempre oriento as pessoas. Olha, você tem feito isso, faça com excelência. Dê o seu melhor, sabe? Se é possível, é, colocar algo diferente ali, fazer algo a mais, faça, pode fazer porque é interessante. A minha esposa ela é muito detalhista, né? E às vezes quando a gente vai fazer algum serviço, e aí eu falo pra ela, ó, o que que você acha disso aqui? Só que antes de falar pra ela, eu já sei que ela é detalhista, eu vou e penso antes, né? Poxa, o que que eu posso fazer? E aí eu vou falar pra ela, eu achando que não vai ter mais nada pra fazer, só que ela vem e me fala um monte de coisa. Ó, tem que fazer isso também, tem que fazer isso e aquilo outro. Eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então são detalhes. E as coisas, elas estão nos detalhes, Lucas. Às vezes a gente acha que não, tá bom, vamos fazer assim, de qualquer jeito, tal, tal, tal. Não, as coisas estão nos detalhes. As pessoas veem os detalhes. É que nem lá na igreja tem uma menina que ela cuida de. Ela é de eventos lá do Creio, lá no nosso setor, ela trabalha com ornamentação que fala, né? Que é os enfeites lá, Uhum. colocar tal. E aí uma vez foi feito um café lá na nossa igreja, que é onde foi todos os regionais, né? Aí a gente conversando, falando, nossa, quanto detalhes e tal, né? Aí ela, mas eu gosto assim, sabe? Dá o trabalho, mas eu gosto. E aí eu falei, ah, beleza, né? Achei bonito, mas eu falei, nossa, pra que tudo isso, né? Na hora que as pessoas subiram, todo mundo falou, nossa, olha isso, que detalhe, que legal, que bonito. Falei, nossa, não é que deu certo mesmo, é verdade. As coisas estão nos detalhes. Simples, não é nada requintado, mas é coisa simples que as pessoas veem. É você entregar um pouquinho a mais daquilo que você prometeu pro seu cliente. Sabe, você prometeu que ia fazer um take de 1 minuto. Cara, faz. Olha, eu tô fazendo de 1 minuto, mas eu fiz uns outros de 15 para você usar em outra área, em outro negócio, sabe? Então, é você entregar o a mais, porque quando esse cliente precisar novamente daquele serviço, ele não vai nem se preocupar em olhar no Google aonde, quem faz, aonde faz, quanto faz. Ele vai lembrar de você. A ideia é essa. Então, hoje, os nossos clientes, graças a Deus, quando precisam de alguma situação, algum problema, falam, André, você consegue me dar uma força aqui? Eu não sei se é isso, não sei se você faz isso, mas eu queria te mostrar, porque vai que você consegue fazer. Entende? Então, é você estar pronto para aquilo, né? Você ter essa predisposição em fazer, em entregar o seu melhor ali. Então, nem sei ler mais a pergunta como é que foi, mas foi, chegamos nisso. Essa parte de ter essa visão, assim, do. É sempre, na realidade, é sempre estar ali um passo à frente, né? Pronto já pra poder atender o cliente, no caso do empreendedorismo. Você sempre teve isso ou foi adquirindo com o tempo? A gente adquire com o tempo, Lucas. Por exemplo, a gente não sabe todas as áreas, né? Não tem como a gente saber todas as áreas exatamente, mas o bom de estudar é isso, você passa a conhecer um pouquinho de cada coisa. E o que eu estava falando sobre o processo, quando você tá, o seu caminho, né? Quando você está nessa sua jornada, você está aprendendo muita coisa. Por exemplo, para esse podcast estar no ar, tem a parte de edição, tem a parte de fotografia, tem a parte de estúdio. E tudo isso hoje, amanhã, se você for para uma televisão, você já vai saber, você tem bagagem, você tem conteúdo para isso. Se você quiser abrir a sua TV, você já sabe o básico, o que é ter, como agendar com a pessoa que vai ser entrevistada, como que o apresentador tem que se comportar, o ambiente. Tudo isso tá fazendo parte hoje da sua atividade, está fazendo parte hoje do seu percurso por onde você está caminhando. Então hoje, que a gente fala, aproveita esse momento porque você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir esse passo à frente que você falou. Esse conhecimento a mais vai te proporcionar um destaque maior no seu projeto, no seu futuro, entende? Então acho que isso é importante, isso é interessante para você se destacar, ter um destaque. O fato de você ter o passo à frente não significa que você está à frente. Quando você tem um passo à frente, significa que você está preparado para algo novo. Então, é importante você buscar isso para ter esse algo novo sempre com você. É você conseguir desenvolver
o a mais para o seu cliente, né? Então, sem interesse, mas é lógico que o financeiro ele vai sempre acontecer, mas o mais legal de tudo, Lucas, que eu aprendi, é que o financeiro ele vem depois, ele é consequência, vai acontecer, porque as pessoas vão gostar tanto que vai falar, meu, isso daqui vale, isso aqui vale, Lucas, toma, cara, eu nem sei quanto que é, mas quando você for falar de valor, já gerou, já tá com um valor lá em cima para a pessoa falar, só isso, não, toma aqui, tá bem pago. Entende? Então, faça por prazer, faça por competência, faça por vontade, por excelência mesmo, sabe? E o recurso financeiro, ele vai vir, inevitavelmente ele vai vir até você. Então, acho que é isso em relação a você estar sempre a um passo à frente. Não significa que ser empreendedor você tem que estar pensando nisso mesmo, mas é você. E o que você conquistou? E o degrau que você subiu? Como é que você está fazendo para mantê-lo? Porque quando a gente fala de um degrau à frente, é pensar lá na frente, tá? Mas e o aqui? O que você está fazendo para manter? Você chegou e montou, você tem essa estrutura. O que você está fazendo para manter essa estrutura? Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para exponencializar isso daqui tudo? Eu tenho todas as horas ocupadas? Eu tenho todos os dias preenchidos? Não. O que eu posso fazer para preencher? Não vou pensar nos 7 dias. Vou pensar em um dia. O que eu posso fazer para melhorar 1 hora a mais disso tudo? Entende? Então, na nossa vida é assim. Então, o vendedor de coxinha, por exemplo, poxa, o que eu posso fazer para vender 10 coxinhas a mais por dia? Qual é o público que eu tenho que atender? Como que eu posso fazer para lavar o cara que lava carro? Como que eu posso fazer para lavar um carro a mais por dia? Entende? Então, não é pensar no macro, mas pensa no micro. Porque tudo começa do micro. Tudo começa do pequeno, né? E é possível, em todas as coisas é possível melhorar um pouquinho. Pelo menos 1%. Em tudo é possível melhorar. A gente é possível melhorar 1% mais todo dia. Entende? Então, Dentro disso, assim, que a gente tá falando, tem alguma experiência que você lembre dentro da parte do empreendedorismo, de algum cliente que você pegou, que tava do zero ali e expandiu, cara, que marque você, assim? tem. É, inclusive é um negócio que gerou, para mim, a minha satisfação pessoal, gerou um case, né? É, uma vez eu fui numa empresa, eu sabia que essa empresa eu não poderia entrar, é, eu não poderia entrar pela começar pelo processo e pelo início do processo, porque o processo ele tem um início, meio e fim. E no fim é onde designa as coisas, né? Onde vai para vai 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 para o cliente ou não vai para o cliente. Aquilo que não vai para o cliente, eu estava dando uma olhada. Eu falei, posso olhar? Né? Aí eu estava lá dando uma olhada. Eu identifiquei que tinha coisas que não ia para o cliente, mas podia ir para o cliente se passasse por mim, porque pela empresa não daria mesmo. E aí eu olhei aquilo que não ia para o cliente e possivelmente ia para ia para descarte ou ia para fazer alguma coisa, aquilo ali ia se tornar. Mas aí eu falei, puxa, eu posso ter acesso a isso? Peguei umas amostras, é, levei na época a nossa empresa eu não tinha mais o salão que eu tinha, o aluguel, né? Não tinha mais o galpão. Eu lembro que eu levei na minha casa. E aí, tô lá trabalhando, vendo que tentando fazer aquilo que eu pensei que dava para fazer. E pro meu espanto, né, foi melhor do que eu imaginei. Porque eu achei, poxa, se eu conseguir aproveitar disso que eu tô pegando, pelo menos a metade, já é um ganho. Então, poxa, já é 50% que não precisava estar ali e poderia ir pro cliente. Só que não, foi quase 100%. Quase 100% de tudo aquilo que eu consegui foi 90%. Eu consegui aproveitar novamente, consegui dar vida para aquilo novamente. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, o quê? Aí eu fui, mandei pro gerente lá na época, e o gerente ficou abismado, falou, como assim? Cara, não, vamos passar, a gente vai fazer uns testes internos aqui para ver se dá certo. E deu muito certo, deu tão certo que aí eu abri uma outra parte da minha empresa para fazer só aquilo. E deu tão certo que eles viram lá internamente que
solução que nós trouxemos, que eles abriram lá dentro para começar a fazer lá dentro um processo antes de chegar nessa finalização. Então é uma empresa, estou falando de uma empresa enorme, é uma das maiores no Brasil no segmento dela, que hoje, até hoje, eles têm um setor que emprega lá, sei lá, umas 20 pessoas para fazer o que antes ia para uma destinação errada. E que não gerava valor. E hoje eles entenderam que gera um valor tremendo. Então, é legal quando você tem alguns insights que proporciona para outras empresas empregabilidade lá para outras empresas, soluções para outras empresas. Então, eles entenderam, enxergaram esse valor e estão fazendo até hoje, inclusive, eles fazem hoje lá. Então, é legal, poxa, você vê que uma simples ideia que você teve, né, que Deus ali te iluminou para aquilo, e alguém está fazendo, né? Aí alguém pode pensar, mas poxa, agora você perdeu esse trabalho. Não, mas através daquilo veio um monte de outros trabalhos, entende? Então só foi um que a gente ajudou eles. E naquela mesma empresa teve outras coisas também que a gente ajudou a desenvolver, envolveu engenharia, de materiais, de produtos em si, que melhorou ainda mais o processo da empresa, né? Então isso é legal, sabe? É você ter essa satisfação de que, puxa, o que você faz é importante, é relevante, né? Então isso é bacana. Você citou sobre a satisfação. É, a partir do momento que você conclui um trabalho desse aí, é muito grande a satisfação? É muito grande, é muito grande. É, porque assim, você via que era algo que todo mundo via. Volta na minha definição de empreendedorismo. Passava pela mão de muita gente. Teve uma vez numa outra empresa que alguém falou assim pra mim, André, quantos milhões eu já deixei escapar aqui, eu não sabia disso. E você com essa ferramenta, você soube resolver isso pra gente. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que legal, que satisfatório isso, né? Você vê que, puxa, da onde você veio? Uma família super humilde, simples, que nem eu costumo dizer, eu não sou filho de rico, não sou herdeiro, só sou servo do Senhor, que eu peço para Ele todos os dias, Senhor, me ilumina, me direciona. Eu peço para o Senhor tudo isso. E mesmo nas minhas imperfeições, com as minhas falhas, com os meus pecados, Ele tem a misericórdia dele, né, a graça dele sobre mim, para poder me conduzir a ter esses acessos, né? Porque, torno a dizer, a gente é nós viemos de uma família muito humilde, muito simples, mas Deus, ele cria situações. E uma das coisas que eu sempre peço nas minhas orações, Senhor, crie possibilidades novas na nossa vida, crie momentos diferentes, sabe? E Deus, ele pode criar isso, ele pode colocar pessoas na nossa vida para isso, para nos ajudar, para nos orientar. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui como dica é qual é o ambiente que você está inserido? Com quais tipos de pessoa que você tem se relacionado, porque isso faz muita diferença. 80% dos seus resultados tem a ver com pessoas. Então, em que ambiente que você tem estado, conversado, com que pessoas você tem conversado, com pessoas que têm falado que não vai dar certo, que não tem jeito, que você nasceu assim, vai morrer assim? Ou com pessoas que falam, não, meu sonho é ter aquilo, meu sonho é poder conquistar isso, meu sonho é poder avançar, meu sonho é poder progredir. Porque isso conta muito para os seus resultados, para o seu futuro. Entende? Então, a dica se é que eu posso deixar aqui é reveja os seus relacionamentos, sabe? Reveja as pessoas com quem você tem se relacionado, porque isso conta muito para o seu futuro. Tá? Então, é a dica que eu gostaria de deixar. Se tratando um pouquinho agora de ministério, envolvendo também o empreendedorismo, assim, se a gente trouxesse por uma porcentagem, quantos por cento, assim, a parte ministerial envolve o empreendedorismo na sua vida? Olha, pela misericórdia do Senhor, eu sou evangelista, né? E 100% dos lugares eu não deixo de falar, eu não omito essa informação de que eu sou evangélico. Não omito. Então eu diria que eu não diria o ministério em si, mas eu diria que o quanto que Deus representa no meu negócio, por exemplo, é 100%. Ele é o dono, na verdade, né? Mas em relação a influenciar, eu diria que 100%. Me ajuda em todas as áreas. Me ajuda na comunicação, me ajuda nas ideias, me ajuda nas experiências que eu tenho com pessoas, eu lido com pessoas. E isso tudo começou aonde? Quando eu dirigia lá, eu era líder dos jovens lá atrás.
entendeu? Hoje eu estou no Creio como líder, ok, mas lá atrás eu também já tive experiência para lidar com pessoas. Então, a igreja, assim, o ministério, a instituição, ela tem ajudado de diversas formas, né? A como lidar com as situações. São pessoas, colaboradores, às vezes, que não chegam muito bem na empresa, que precisam conversar, a gente precisa lidar com eles. Então, o lado pastoral acaba também refletindo ali. Então, é em todas as áreas. Não tem como a gente falar assim, não, aqui em casa eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra, no trabalho eu sou outra. Eu já ouvi isso, a gente já ouviu isso lá atrás, né? Não, você tem que ser. Não tem como. Quem é. Da mesma forma que uma pessoa ruim também. O mentiroso. O mentiroso, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai se revelar. Entendeu? Então, você tem que ser você. Entende? Então, é lógico que tem alguns momentos que a gente tem que se adaptar, né? Então, por exemplo, não é porque eu gosto de falar determinadas coisas que eu vou ficar aqui falando determinadas. Não, eu tenho que saber meus limites também. Então, uma vez que você entendeu que você precisa ser você e tem que ter seus limites, tá tudo bem, entendeu? É, você citou essa parte de ser um evangelista e usar isso, né? Vai muito mesmo, muitas pessoas assim, já aconteceu de você estar ali trabalhando com a pessoa, fazendo uma parte ali de empreender com ela ali, e a partir de um certo momento você se vê evangelizando ela. Ah, várias vezes. Ah, a gente trabalha com muitas pessoas, né? E já aconteceu, por exemplo, a gente tá não só evangelizando, mas aconselhando, né? E a pessoa fala assim: caramba, André, que bom que eu vim hoje fazer esse serviço aqui, que eu vim trabalhar, eu precisava ouvir isso, né? E isso é legal, porque transcende tudo, né? Então, fala, puxa, na verdade não é você que, ainda bem que você veio, ainda bem que eu também estou aqui, sabe? Agora eu entendi o motivo pelo qual Deus me trouxe aqui, entendeu? Não foi só para trabalhar, mas foi para ajudar você de alguma forma com uma palavra, com uma direção, com uma palavra de Deus para sua vida, sabe? Então, acho que isso que foi isso é legal. Sabe? Você está preparado para isso, sabe, Lucas? E isso eu falo como evangelista, mas eu não nasci evangelista. Eu nasci, a gente vem com a posição, eu digo, a posição eclesiástica, né, na igreja. Mas enquanto eu era cooperador, né, quando eu era membro, isso também eu sempre pedi para o Senhor. Teve uma vez, quando eu era estagiário, eu tinha 15 anos, 16 anos na época. Eu lembro que eu estava falando com uma mulher, ela trabalhava, ela era analista e eu estagiário, novinho, aprendendo tudo. E aí ela virou assim pra mim e falou: André, você é diferente, não é possível. O que você tem? Você, você é evangélico? Eu falei: é isso, isso para mim foi assim, uau, nossa. Eu falei: sou. Por quê? Eu falei: não, André, você é diferente porque tá todo mundo aqui ó falando tudo um monte de coisa aqui, você na sua e quando fala é algo totalmente diferente. Então, isso é legal. É você ser luz onde tem em todo momento, sabe? É ser sal, que é a diferença em todos os ambientes, né? E inclusive eu até oriento os adolescentes lá no nosso conjunto nesse aspecto, né? Falei, pessoal, às vezes vocês na escola, né? Porque muitos deles são na escola. Às vezes na escola, os seus amigos podem até caçoar de vocês, né? Dizendo, ah, não, ele é estranho, ele não se envolve com a gente, tal, né? Mas vai ter algum momento que aquele pessoal que te deixou de lado, eles vão precisar ouvir uma palavra diferente. E eles vão lembrar de quem? Do diferente. E aí é onde eles vão chegar em você e vão falar assim: olha, ô Lucas, eu não estou bem em casa. Sabe, eu estou sentindo algo, meu coração apertado e tal. E você, como cristão, vai saber identificar que vai falar: puxa, eu sei o que é isso. Sabe? Aí você vai com a palavra, vem. E na sua simplicidade, que é o que eu falo para o adolescente. Vocês, adolescentes, às vezes não conseguem falar da forma que talvez eu conseguiria, ou o pai de vocês conseguiriam. Mas na sua simplicidade mesmo, Deus ele criou aquela situação para você falar do seu jeito, com o seu conhecimento. E aí você vai e fala aquela simples palavra que era justamente o que aquela pessoa precisava ouvir, que aquele seu amigo precisava ouvir. E aí você deixa de ser uma pessoa estranha para ser uma pessoa confiável, para ser uma pessoa
que vale a pena sentar com ele para ouvir. Ele é diferente? É diferente. Mas vale a pena sentar com ele para ouvir o que ele tem para falar. Sabe? Isso daí transcende tudo na nossa vida, né? Transcende a vontade de querer só trabalhar ou ter as coisas. Não, imagina. Enquanto eu estou nessa terra, eu estou aqui como um embaixador do Senhor, sabe? Então eu peço para o Senhor, Senhor, às vezes a tua palavra não conseguiria entrar ali por outra pessoa, mas me usa para eu conseguir entrar ali e fazer a diferença ali de alguma forma, sabe? Então eu vejo Deus em todos esses aspectos. Não tem como eu separar isso, sabe? Então, os lugares que eu tenho entrado, as pessoas que eu tenho conversado, foi tudo preparação do próprio Deus na minha vida. Eu não teria capacidade suficiente para conseguir chegar e de repente eu vejo assim Deus criando as situações e fazendo assim, André, fala isso, faz isso. E eu falo, uau, nossa, nunca que de mim mesmo poderia, né? É claro, Deus nos inspira para isso, né? Mas eu amo essa parte que o evangelho ele entra e nos motiva a fazer as coisas, mesmo no ambiente empresarial. Falando um pouquinho agora de adolescente, é, quando começou, você já começou como líder já de adolescente? Foi a primeira coisa que você fez dentro do Creio ali? No Creio, não. No Creio, quando eu casei em 2008. E aí o nosso líder, ele nos convidou para ser responsável pela entrada das bandeiras. Sei. Então eu só trabalhava uma vez por ano no congresso. Então eu trabalhava com essa atividade. Aí depois foi pegando um pouquinho mais de confiança. Aí eu fiquei responsável pelas camisetas, os uniformes. E aí, veja bem, uma coisa interessante, né? Eu poderia simplesmente pegar o nome e o número de cada um, né? O tamanho de cada um. Só que aí eu fui além. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o nome, a medida, né, das camisetas, peguei a idade, a data de nascimento. E aí chegou no final de todo o projeto dos uniformes, eu apresentei para o coordenador, falei, olha, nós temos todos esses adolescentes e desses daqui, o ano que vem todos esses daqui, essa relação aqui é o que vai para os jovens. Já tem 18 anos, já provavelmente vão migrar aí para os jovens. Então a gente já sabia qual era o censo daquele ano e quantos que no ano seguinte possivelmente não estariam mais com a gente porque iriam migrar de departamento. E aí foi adquirindo com novas confianças, né? Foi fazendo novas coisas. Até que depois o pastor nos convidou para sermos líderes dos adolescentes lá. E estamos trabalhando para o Senhor aí, graças a Deus. Hoje, com adolescentes, assim, tem muito adolescente que chega em você pra perguntar sobre a parte do empreendedorismo? Alguma pergunta, assim, pra você sobre? Tem Tem, curiosidade? tem. Eu amo responder essas perguntas. É muito legal. A maioria, na verdade, quando conversa, senta para conversar e fala sobre isso, né? E, na verdade, esse é um dos assuntos que eu gosto muito de conversar, né? Porque dentro da igreja, a gente fala, né? A gente estava conversando. Fora da igreja, a gente ouve muito falar, eu sou juiz, sou cientista, Sim. sou advogado, né? Mas dentro da igreja, a gente, às vezes, não tem essa informação, né? Essas pessoas. Então, acho que é muito importante desenvolver isso. Gente, você pode ser um empresário também. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que não vão conseguir ser empresários. Vão ser excelentes profissionais, mas não vão ser empresários. Mas aí o que que acontece? Deus ele te abençoa e não é simplesmente para você reter essa bênção. É para você multiplicar essa bênção. Como? Nós vamos para a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 5, lá fala sobre a pesca maravilhosa. E tem um determinado momento que os discípulos eles estão pescando, passam a noite inteira pescando. Eu amo ministrar essa palavra. A maioria dos lugares, quando eu vou, quando eu posso e ministrar, eu cito essa parte porque fala muito comigo e da mesma forma que fala comigo, eu tenho certeza que pode falar com outras pessoas. Os discípulos eles tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram. Foi uma pesca frustrada. E aí no outro dia de manhã vem Jesus, né, resumindo a história, vem Jesus e fala para eles, vai, volta a pescar e lance a rede. Só que os discípulos, eles já haviam pescado a noite inteira, mas eles falaram assim, né? Simão ele fala para Jesus, porque tu mandas, Senhor, eu vou, nós vamos. E ele foi como uma obediência, ele obedeceu.
Então, existe um mistério em obedecer ao Senhor. E porque ele obedeceu, na hora que ele chegou lá e ele jogou a rede, veio muitos peixes. E na hora que veio esses montes de peixe, eles tinham duas opções: tentar chegar na praia ou convidar os seus amigos para também usufruírem daquilo ali e ajudá-los. O que eles escolheram? Chamou os amigos. E quando a gente chama os amigos, a gente está compartilhando. E quando é muito interessante que Deus colocou algo assim no meu coração em relação a essa passagem, que quando nasce no nosso coração o desejo de compartilhar, nasce no coração de Deus o desejo de multiplicar. Então não tem fim. Não tem fim. O fato de eu estar compartilhando com você, Lucas, a bênção que Deus me deu, não vai diminuir. Por quê? Porque Deus conhece a intenção do meu coração. E Ele sabe que, da mesma forma que eu posso multiplicar contigo, se chegar outra pessoa, amém, vou multiplicar, vou compartilhar. Não pode parar em mim, sabe? Não pode, eu não posso ser represa. Represa não tem vida, mas rio tem vida. E rio flui, entende? Então eu preciso deixar isso fluir. As bênçãos do Senhor, elas vão fluir, porque depois de você, ainda tem outras pessoas também que precisam ser abençoadas com essa bênção. Entende? Então, Deus ele vai levantar pessoas para serem empreendedores, serem empresários, com o objetivo de fazer o que? Ajudar, multiplicar as bênçãos que Deus tem na nossa vida em outras pessoas. Se amanhã ele quiser diminuir as bênçãos, amém, ele pode, ele é o dono das bênçãos. Mas eu tenho certeza que o desejo de Deus é abençoar muita gente ainda através de nós. Entende? Então, seja com recursos, como eu te disse, mas também com palavras. Então, Deus ele pode me usar em palavras para abençoar vidas também. Não só com recursos, mas com palavras também. E aí vai. E aí eu vejo pessoas, grandes empresários, praticando isso também, sabe? E eu vejo, poxa, não com essa base bíblica, mas por eles mesmos. E eu vejo, por que são prósperos, são abençoados? Porque eles entenderam que é um princípio isso. Entende? Então, o princípio não é reter, o princípio é multiplicar, é doar, é você entregar aquilo que o Senhor já colocou até no seu coração. Então, faça. Entende? Parece que é pouco, mas não é. O pouco com Deus é muito, se torna muito. Né? Então, eu acho incrível esse momento, assim, de quando a gente fala sobre o empreender, porque não é ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro, porque às vezes nem ganha dinheiro. Entende? Mas é você poder entender que existe um propósito maior por tudo isso. Tem a ver com pessoas. Se parar em mim, morre. Mas tem a ver com pessoas. Tem a ver eu poder ajudar o Lucas de alguma forma. Seja com o conhecimento que eu adquiri, seja com recursos que eu posso ter, mas de alguma forma eu preciso ser um canal. Eu não posso ser represa, eu tenho que deixar fluir o negócio. Qual foi o momento ali que você olhou e pensou assim, poxa, eu realmente estou conseguindo influenciar de maneira positiva as pessoas na área que eu trabalho? Então, eu acho que quando os momentos que têm acontecido, a influência é quando as pessoas chegam e conversam e querem saber um pouquinho, entender um pouquinho da história, né? Então eu acho que faz sentido quando eu tenho essas perguntas, esses questionamentos. André, eu queria seguir, que nem já aconteceu várias vezes. André, eu tô pensando em abrir um negócio nesse segmento. O que você acha? Ou teve um outro que chegou e falou assim, André, se você fosse abrir uma empresa nova hoje, o que você faria para eu ver se eu consigo fazer? Eu falei, nossa, calma, não é assim, né? Mas, André, você acha que se eu abrisse, que nem um menino falou para mim uma vez, você acha que se eu abrisse uma autopeças, daria certo, tal? Eu tô pensando em fazer isso, tal. Então, eu acho que é legal quando você passa a influenciar, né, as pessoas, onde elas conseguem ver que, poxa, eu posso confiar no André para conversar sobre esse assunto. Eu acho que isso é cumprir um pouco também o propósito, a missão que Deus colocou em mim, né? Então, e tudo isso voltado, lógico, para o reino. Então, sejam pessoas da igreja ou fora, mas me deixa mais ainda feliz as pessoas que estão do nosso lado, estão próximas de nós, vendo e nos acompanhando, e também despertando essa vontade de querer também fazer algo novo, né? De empreender, de ir além, né? De romper ali a bolha, porque eu rompi a bolha lá atrás.
Meus pais queriam que fosse outra coisa. Eu rompi essa bolha, não. Eu vou. Até que eu ouvi de um tio meu que falou que meu pai falou lá na família dele lá que o André é louco. Então eu já fui chamado de louco, né? Mas tudo bem, a loucura faz parte do processo. É. Eu também achei que às vezes eu fui meio louco, né? Mas hoje faz sentido. Né? Hoje faz sentido. Claro, muito do apoio da minha esposa. Minha esposa me apoia demais. Os meus filhos. Então, isso daí pra mim faz muita diferença, né? Isso é fantástico. Teve algum momento assim que você pensou em parar, em desistir? No primeiro mês. No primeiro mês. No primeiro mês, porque é, é, quando eu trabalhava, chegava o dia 30 eu sabia que ia ter meu pagamento. Só que depois chegou no dia 20 eu falei, meu Deus, eu não cheguei nem na metade do que eu ganhava, né, como trabalhador lá na empresa, CLT, e já tá chegando o final do mês, e agora? Como que eu vou fazer para pagar as minhas contas, tá? Porque a gente, hoje eu entendo, né, poxa, faltou um pouco de planejamento, eu devia ter feito um caixa maior, devia ter previsto algumas outras coisas que eu não sabia, que ia ter que pagar uma contabilidade todos os meses, que ia ter que pagar seguro, que ia ter que pagar segurança, que ia ter que pagar. Sabe, essas coisas eu não previa. É, porque a empresa, quando ela nasceu, ela já nasceu meio robusta, já ela não nasceu, né, pequenininha, assim, já nasceu já valendo mesmo, né? Então, foram vários riscos que eu corri sem saber que eu iria correr, né? E, assim, matando 2 leões por dia, deixando um meio adormecido, outro morto, mas foi uma loucura. Mas no primeiro mês eu me arrependi. Falei, puxa vida, o que eu fui me meter? Meu Deus do céu. Porque, como a gente participou do início da empresa lá atrás, montando, que eu falei pra você, eu ganhava bem na empresa. Então não ganhava mal. Pra época, não ganhava mal. E mesmo assim, eu abri mão. Eu tinha 7 anos de empresa, abri mão, pedi as contas. Falei, não, eu acredito nisso, nós vamos pra cima. Eu conversei com a minha esposa, ela concordou. Então, falei, então vamos junto. Em nenhum momento ela reclamou, graças a Deus. E fomos adiante. E graças a Deus estamos aí até hoje. Todos os dias batalhando também. Não tá fácil, nada é fácil, mas é bem diferente. São problemas novos. Não são problemas como antes. E é interessante isso que você está falando, porque hoje em dia a gente encontra muitas pessoas querendo começar a empreender. E às vezes a pessoa ela quer começar, porém ela acha que ela já vai começar voando já. E é importante você falar que não é assim. Ela tem que começar do zero, ele não tem como. Imagina você ter a experiência de. Que nem eu nunca tive essa experiência de alugar um ponto comercial. E aí eu lembro que quando eu fui falar com o corretor, falei, meu Deus, eu vou assumir isso por mês, né? Sabe assim, por um negócio que eu nem sei, não tenho certeza como é que vai ser isso, né? E aí você tá negociando uma das dívidas, porque aí tem outra que eu tive que ter pessoas também ajudando, então teve que contratar também pessoas. E aí você vê que chega a conta de água da sua casa e também chega a conta de água do estabelecimento. Chega a conta de energia da sua casa e também chega do estabelecimento. E aí, como é que é esse negócio, né? Então, são essas coisas que me fizeram assim, falar, uau, tem que ter responsabilidade. Eu já tinha filho, né, nessa época, eu já tinha o Nicolas. Então eu tinha que manter a minha casa e também a empresa. Tanto é que teve um momento que não consegui manter em casa. Minha conta de luz foi cortada e aconteceram várias coisas lá e eu tive que ir para casa da minha sogra. Eu morei um ano na casa da minha sogra. Só que mesmo assim, nem eu nem a Cássia, nós não pensamos em retroceder. Bateu aquele medo, né? Só que a gente não pensou, a gente acreditava no negócio, a gente acreditou juntos que daria certo o negócio, né? Então, graças a Deus, graças a esse a insistir, né? Essa persistência, essa perseverança, né? É, nós conseguimos vencer esses primeiros obstáculos, né? Não significa que vai ser assim com todo mundo, né? Imagina. Então, hoje eu oriento as pessoas que eu oriento é justamente para que preveja isso antes, para não passar pelo que eu passei, né? Porque eu poderia ter evitado se eu tivesse um planejamento melhor, mas eu não fiz. Então, hoje, todo negócio que eu vou iniciar, eu prevejo isso. Então, graças a Deus, a gente trabalha em várias frentes, em mais de uma, né, frente. Então, a gente, antes de iniciar, a gente faz esse planejamento antes. Opa, peraí, como é que vai ser? Será que eu vou ter condições de pagar esse outro aluguel? Essa, essa nova estrutura?
Então, é isso que eu tenho que prever antes, para não ficar sufocado, pensando assim, eu tenho que vender hoje, eu tenho que vender um negócio hoje, que nem eu tive um restaurante. Eu tinha, muitos dias eu tive que vender a marmita daquele dia para comprar do outro dia. E eu ficava naquela, meu Deus, envia as pessoas, que as pessoas possam entrar aqui para eu conseguir pagar a conta de alguma coisa naquele dia e mais a compra do outro dia. Não tinha dinheiro para fazer estoque, né? Não tinha aquele monte de arroz, feijão, lá no estoque. Não tinha. Era daquele dia mesmo que eu tinha que comprar porção para outro dia. Então, aquela agonia, né? Então, o que eu puder fazer para fazer com que as pessoas não precisem passar por isso, né? Eu puder orientar, eu vou com certeza poder orientar, fazer de tudo para poder orientar da melhor forma possível. Na sua opinião, assim, a fé e o empreendedorismo, elas andam juntas? 100%. O meu negócio, ele é 100% controlado por Deus. 100%. Eu só estou ali como um servo mesmo e falando, Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Eu costumo dizer que o diretor de logística, né? Tem as empresas, tem as gerentes de logística, diretor e tal. Falei, é Deus, porque quando o serviço tá acabando, falei, e agora? Meu Deus, como é que vai ser? Aí Deus já usa o cliente, que eu oro muito para os meus clientes, e aí o cliente já fala assim, André, vou mandar mais uma porção aí semana que vem, sabe? Aí eu falo, meu Deus do céu, sabe? Deus, ele cuida assim com todos os detalhes, né? É, como o quanto que a gente precisa, o tanto de espaço. Então, se for muita coisa, não vai caber no espaço porque não é tão grande. Se for pouca coisa, não vai pagar as contas. Então ele sabe, ele manda na medida. Então, assim, é fé. Porque se a gente esquecer desse princípio e Deus falar assim, acabou, André, então já que você tá por sua conta, então não preciso cuidar mais. Acabou. A empresa fecha, fale e já era. Entendeu? Mas a partir do momento que a gente entrega tudo isso aí, confia no Senhor, de fato, Ele cuida de todos os detalhes. Ele sabe a porção necessária que a gente precisa todos os dias para se manter vivo. E Ele vai mandar. Ele é fiel. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tem que ser fiel também. Entrega aquilo que é do Senhor, faz aquilo que tem que ser feito e, e bora. Para você, uma pessoa que quer começar a empreender hoje, assim, qual é o principal, a primeira coisa, assim, que ela precisa? Primeira coisa, o que ela tá querendo? Por que ela tá querendo empreender? Ela tá querendo empreender porque ela não gosta mais do patrão dela? Ou ela tá querendo empreender para poder contribuir com as outras pessoas? Porque se ela estiver querendo empreender para não ter mais o patrão dela, ela tá se enganando. Porque ela vai ter mais patrão do que ela pensa. Se ela quiser ter mais de um cliente, é mais de um patrão. Se ela quiser ter mais de. Ah, não quero mais por causa dessa pessoa chata aqui, meu patrão é muito chato, é exigente, né? Vai ter clientes exigentes, vai ter funcionários, que é outro patrão na vida dele também. Então, assim, você tem que. Vai ter tudo isso daí. Agora, se ela quer ajudar pessoas, vai fluir de uma maneira maravilhosa. E, e a outra situação é: o que ela tem para fazer vai beneficiar as pessoas? É relevante para as pessoas? Se é, ok, então beleza, já decidiu, já definiu ali o tipo de produto, e aí é uma pesquisa de mercado, né? Qual é o seu público, qual é a faixa etária, qual é o ticket médio, qual que vai ser o valor qual é o investimento que vai ser necessário, né? Então, qual é eu vou usar um termo mais simples, mas quanto que você tem que vender para poder pagar suas despesas, né? Então, que é o break-even. Então, assim, tudo isso você tem que saber antes, né? Você vai saber exatamente? Não. Mas é bom você fazer esse planejamento para você sentir como é que vai ser dali para frente. Você vai viver algo que não está tão obscuro do seu futuro. Você já preveu algumas coisas antes. Por isso que é bom você sentar e conversar com alguém que já passou por isso. Ou um professor que é focado em administração, ou alguém que já empreendeu e já começou algo do zero. É importante isso. Trazendo pro lado mais nosso, mais de ser humano mesmo. A parte principal, assim, para investir, para empreender, é a coragem mesmo? Tem que ser corajoso.
Tem que ser corajoso, porque vão ter vários desafios aí que vai precisar ter muita coragem. Primeira coragem é você assumir que você agora depende de você mesmo trabalhando, depende das suas forças. Então, por exemplo, não vai dar, se você quer ter bons resultados, não vai ter como você ter é, comportamentos preguiçosos, por exemplo. Então, poxa, eu gosto de dormir. Tudo bem, mas se você quiser ter resultados, você vai ter que dormir na hora certa. Não na hora que você quer, mas na hora certa, na hora que tem que dormir. Então, tem que acordar cedo, vou ter que levantar cedo para ir bater na porta de cliente, vou ter que me arrumar bem, às vezes eu vou ter que sorrir, mas por dentro chorando, mas não posso transparecer porque a minha presença ali como o vendedor da minha empresa, ela faz a diferença para o negócio. Então, é você ser o Severino da sua empresa, muitas vezes, porque eu lembro que quando eu comecei, quem lavava o banheiro era eu, quem abria a empresa era eu, quem fechava a empresa era eu. Minha esposa me ajudou pra caramba. No primeiro momento foi ela, na verdade. Aí quando eu saí definitivo da empresa, aí eu comecei a fazer essa parte. Então eu lavava banheiro também, eu limpava o chão, e aí vai. A gente depois que foi contratar uma pessoa para poder nos auxiliar. Mas até então era ela e eu. Então, você está preparado para isso? Porque ninguém abre uma empresa pensando assim, ah, não, eu vou ser um empresário que vai lavar o banheiro. Vai ter que lavar se for necessário. Entendeu? Ou você prefere tirar do seu dinheirinho, não que você não vai ajudar outras pessoas, mas sei lá, uma diária de uma pessoa que faz esse tipo de limpeza é muito útil, mas às vezes você não pode abrir mão daquele dinheiro porque vai te fazer falta para trazer sustento para você ou para investir na empresa. E aí, você vai fazer o quê? Como você vai pensar? Puxa, eu vou deixar o orgulho me vencer e não, vou pagar alguém porque eu jamais eu vou lavar o banheiro. Vou limpar. Não, a gente faz, tem que ser necessário. Então são situações assim que a gente tem que pensar como que a gente vai lidar com isso daí. Você falou sobre a parte da Cássia te ajudar, dela te auxiliar. O papel da esposa nessa parte de começar do zero mesmo é importantíssimo. Olha, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Primeiro que assim, nós começamos juntos, né? Então eu não casei com ela já empresária. Não, nós somos juntos. Na verdade, eu sou porque ela está comigo, né? E ela é porque eu estou junto com ela. Então não tem aquele negócio. Nós crescemos juntos, estamos crescendo juntos, né? Então, nenhum momento eu tenho comigo, por exemplo, não, eu sou porque nós somos aqui porque por causa de mim, porque eu sou. Não, imagina. A gente até brinca, se não tivesse casado com ela, eu não seria, né? Então, é, nós dois, na verdade, formamos isso, né? Então, devemos tudo um ao outro, né? Então, é uma parceria muito grande, né? Graças a Deus. Eu e minha esposa, a gente somos bem parceiros em relação a isso, né? Para lutar, vencer, construir um futuro melhor para nossa família, né? A gente se esforça bastante, abre mão de muitas coisas. Quando você for pai, você vai entender isso que eu tô te falando, mas você já sabe. Mas quando é pai é diferente, né? Mas a gente abre mão de coisas nossas para poder ajudar os nossos filhos. Então hoje o que nós estamos fazendo é fazendo de tudo para plantar é, frutos bons para os nossos filhos também poderem colher, né? Lógico, eles vão lutar também, vão batalhar também, vão ter que dar o sangue ali também, né? Nada de mão beijada, mas vai ser bem menos do que a gente. A ideia é que seja melhor do que a gente. Quando ela veio aqui, a Cássia, a gente até brincou em um determinado momento. Ela contou um pouco da história de vocês, né? Do início. Eu falei, quando eu trouxer o André aqui, eu vou pegar a versão dele também pra ouvir a versão dos dois, né? Porque é interessante. E eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi como é que você conheceu a Cássia, como é que foi o início? Cara, então, foi um domingo à tarde. Culto do domingo à tarde, eu não sou muito fã. Até hoje, na verdade, eu não sou muito fã do domingo à tarde. Eu gosto de culto de manhã. Domingo de manhã, Sim. eu acho legal, você vê aquele sol gostoso e tal. Eu não ia no culto. Meu líder foi me buscar. Ele mandou alguém buscar eu lá em casa para ir para essa cooperação. E aí, nessa cooperação, nós estávamos lá e tinha os músicos, e eu sou músico, né? Hoje não muito, mas naquela época eu até tocava um pouquinho, mas hoje não muito. E
E aí nós estávamos tocando lá, apresentando, aí depois a Cássia foi chamada. No que a Cássia foi chamada, aí foi falar, o pastor lá falou assim: Nós vamos ouvir uma pessoa que canta e encanta. Aí eu, opa, fala aí, Jesus, fala aí. E aí eu nem sabia quem era, mas ela tava da minha frente, assim, sentada de costa pra mim, que ela tava no grupo dela, e eu tava do lado, mas eu nem sabia que era ela. Aí de repente eu vejo a mocinha magrinha entrando lá, subindo lá no púlpito pra cantar. Na hora que cantou com aquele vozeirão, eu falei, Jesus, é essa. Eu, Pai eterno, meu coração. Falei, Senhor Jesus, me dê graça. Aí o que, que eu comecei a fazer? Depois daquele dia, falei, vou jejuar e orar. Falei, meu Deus, ela é muito crente, eu acho que eu não sou tão crente assim. Aí eu comecei a jejuar e orar, irmão. Eu jejuar e orar. E aí na empresa, eu comentei, porque naquela época a empresa era pequenininha, que a gente trabalhava juntos, uns meninos lá. Aí o rapaz falou assim pra mim, quem? A Cássia? Ih, rapaz, você vai ter que jejuar e orar. Eu falei, ixi, então tô no caminho, tô jejuando, tô orando. Mas aí eu fui e falei pro meu líder, no mesmo dia, eu falei pra ele, assim, falei pra ele, ô líder, pega o telefone dela pra convidar ela pra cantar na nossa festividade. Pega, porque não vai que você perde, não vai perder o contato. E ela canta bem, então leva pra cantar na nossa festividade. Ele pegou o contato. No que ele pegou, eu já peguei dele o contato. Porque naquela época não era assim, igual hoje, né? Ah, já anotar aqui no WhatsApp e tal. Não, anotava no papelzinho e tal. Aí no que pegou, eu já fui, anotei no meu papelzinho lá e pum, guardei o número. E aí foi muita coragem. A gente liguei e atendeu o menino, que era o irmão dela, o irmão mais novo. E eu falei, vixe, será que é o namorado, né? Eu falei, oi, tudo bem? Você é o namorado da Cássia? Será que eu poderia falar com ela? Tá? Aí falou, não, que namorado que? Eu sou irmão dela. Tá? Eu falei, uau, beleza. Menos um obstáculo, né? Falei, enquanto eu não ver ela, enquanto ela não falar que tem namorada, eu não vou parar, não vou desistir. Porque quando ela saiu da igreja, ela saiu abraçada com um rapaz grandão lá. Eu falei, cara, quem é esse rapaz grandão aí? É o irmão dela. Porque ela não tava bem de saúde naquele Sim. dia, ela tava com febre e tal. E ela saiu meio que abraçada com ele porque ela tava meio passando mal. Só que eu falei, tudo bem, ela tá abraçada, pode ser um amigo, pode ser um parente, mas enquanto ela não me falar que é um namorado, eu não paro. E, pra glória de Deus, não tinha namorado. E aí foi isso, foi muita coragem, muita ousadia, viu? Ali foi muita ousadia. E foi o que eu falei pra você, desde cedo você já tem essa visão já. Tive essa visão do futuro. Desde cedo já tava empreendendo já. Foi um investimento pesado. Meu pai que eu diga, porque naquela época não tinha. Não tinha. Como é que fala? Planos, né? Que a gente, hoje Sim. nosso celular a gente liga que nem. Não tem diferença no preço. Mas eu lembro que eu ligava pra ela depois da meia-noite, porque era mais barato. Mas mesmo assim, veio mais do que um salário que eu recebia na época de contas de telefone. Meu pai que subiu, vixe, me pegou ali, né? Teve que parcelar. Eu nem sabia que dava pra parcelar a conta de telefone. Mas foi engraçado. Meu pai, até hoje eu brinco. É, pai, foi um investimento bom que o senhor fez na sua nora aí. Mas foi isso, sabe? É bem legal. É gostoso. É gostoso lembrar dessas histórias. E é bonito ver o crescimento de vocês, porque a gente vê hoje em dia poucos casais que começam juntos do zero ali. Normalmente vem um já tá mais consolidado, o outro não. É, E é interessante isso, os dois começarem do zero e seguirem a caminhada até onde estão hoje. Cada um em uma área, né? Mas começaram juntos. sim. Isso é importante. Ela falou bastante sobre isso também, sobre a união de vocês, né? A parte do casal mesmo ser muito unido. E eu achei muito interessante essa questão. Não, graças a Deus a gente é bem parceiro. Conversamos, temos as ideias, planejamos. Então, isso faz muita diferença na vida de todos, né? Em todas as áreas, né? Acho que vocês se tornam um quando se casam, né? Então, e é muito interessante, porque todo homem precisa de uma mulher. Toda mulher precisa de um homem. Então, tem muitos o que às vezes deixa a gente até um pouco, não vou dizer triste, mas de uma certa forma preocupado, que a gente escuta às vezes adolescentes falando, não quero casar, não quero construir família e tal. Mas não, a gente tem que incentivar justamente a isso, hein? Construir família. Então, isso é importante, porque a Bíblia fala, é melhor que sejam dois, né? Então,
Então, eu e minha esposa, a gente é dois, mas somos uma só carne. Então, são duas pessoas, por quê? Porque quando um está mais desanimado, e isso acontece muito, né, com o empreendedor, às vezes tem os seus altos e baixos ali, você fica angustiado, às vezes preocupado como é que vai ser e tal. E aí vem, a minha esposa, ela vem e me orienta demais. E quando é ela também, a mesma coisa. Eu falei, não, a gente vai conseguir, vamos avançar. Mas é isso, sabe? A nossa vida é assim, estamos nas mãos do Senhor, né? Então, estamos seguindo até onde Ele permitir que a gente possa seguir, né? Acho que isso é importante. Você citou sobre o fato de ser empreendedor ali. E todos nós que trabalhamos com o público, querendo ou não, chega um certo momento que a gente precisa dar uma respirada ali. E você tem isso também, essa parte de dar uma. Tem um momento ali que você desacelera um pouco, dá uma descansada melhor, porque querendo ou não, todos nós temos bateria social, né? Uhum. E chega um momento que a gente precisa dar uma. Você tem esse momento de descanso ali, que você dá uma. Você fala, não, eu vou ficar tranquilo hoje, vou dar uma respirada. Sim, eu acho que isso faz parte, né? Tem que o celular, a gente usa o celular, ele descarrega, ele precisa carregar. É uma máquina poderosa, mas ele também precisa ter a sua bateria recarregada. Assim é a gente, né? Que nem quando a gente vai para a igreja, tem gente que vai só aos domingos, por exemplo, só tem a chance de ter a bateria recarregada no domingo. Então tem que ser bem dedicado, tem que se eu tô ali no culto, eu tenho que me dedicar bastante, adorar bastante para poder ter as minhas energias revigoradas, né? Minhas forças revigoradas. Então, a minha vida também é assim. Eu gosto de às vezes viajar, então pego às vezes no final de semana e a gente sai para lugares próximos mesmo, mas tem um momento nosso ali Sim. só, entendeu? Ou às vezes eu quero ir vou para algum lugar, vou assistir alguma palestra e isso para mim é gostoso. Eu gosto disso, né? Então, às vezes eu vou em um lugar que vai ter uma palestra de um de um empresário ou de um professor, de alguma pessoa relevante, é legal porque faz a gente rever alguns conceitos nossos, né? Então acho que isso é importante, isso é legal. Citou. Acho que foi numa conversa que a gente estava tendo antes do programa sobre a gente hoje em dia ter a internet e ter, querendo ou não, ali no YouTube, você tem bastante referências. Você tem alguma referência na área do empreendedorismo ali que você possa indicar para as pessoas que querem começar agora, para elas assistirem? Tenho. Inclusive, pessoal, eu acho que é interessante, além de eu citar nomes aqui, eu acho que o mais importante é o seguinte, é o ambiente, a questão do ambiente. É, procure sempre, ao invés de procurar quem o André quer falar, é, procure estar com pessoas que você ache que é melhor do que você. Eu acho que isso é interessante. Por quê? O fato de você estar inserido em um ambiente de pessoas que você acha que é melhor do que você já faz com que você se sinta melhor. Porque se você está num ambiente que você fala, puxa, aqui não vai dar em nada, já é frustrante essa situação. Agora, se você tem se você está inserido em um ambiente, você está inserido não, porque às vezes você não está, mas você vai para um lugar onde você acha que tem pessoas ali que são melhores do que você, ou faz o seguinte, por exemplo, lista pessoas que você conhece e começa a se comparar com elas, sabe? Às vezes, eu já fiz isso muitas vezes. Então, será que essa pessoa aqui eu acho que ela tá melhor que eu? Então, tenta se aproximar dessa pessoa. Não é ser interesseiro, tá? Mas é você se aproximar para conversar um pouquinho mais. Tomar um café com ela, sabe? Porque as ideias dela, o mindset dela é diferente. Porque para ela chegar ali, não foi em vão. E se ela tá ali, é porque realmente ela pensa diferente, ela age diferente. Então, se envolva com esse tipo de pessoa que você acha que é melhor do que você. Vai ter um momento que talvez você vai achar assim, puxa, parece que agora eu tô igual. Só que nessa daí já apareceram novas pessoas que você pode sentar, conversar. E isso daí uma pessoa vai levando a outra pessoa, ao níveis de pessoas que você vai conversando. E é igual níveis de amizade. Tem amizade que você pode contar sobre o que está acontecendo na sua casa. Tem amizade que você só pode falar o que está acontecendo na rua. Tem amizade que só vai saber o que você pensa, assim, na superficialidade. Mas tem pessoas que vai chorar junto com você de verdade. Entendeu? Então são níveis. Então são níveis de relacionamento para o teu crescimento. Então acho que isso é importante. Agora, referências, pessoal. Aí vocês, é que nem nós estávamos conversando, no YouTube tem muitas pessoas que tá ali de graça, que você pode parar e assistir uma palestra, ouvir uma palestra.
E aí vai de você conseguir julgar e ver pessoas que são confiáveis ou não para aquilo que você quer ouvir, né? Mas eu acho que o mais legal é estar do seu lado. Tem pessoas do seu lado que você consegue modelar algumas coisas, aprender com ela, e todas as pessoas são acessíveis, todas. Vai depender do nível de acessibilidade que você vai conseguir ter com aquela pessoa, mas é importante você saber lidar, tentar conseguir ter o acesso dela. É, antes do momento que você tem ali de reunião com algum cliente, de conversa com algum cliente, tem alguma preparação que você faz ali antes? Ah, o quebra-gelo, né? Tem um quebra-gelo antes, quando você vai participar de uma reunião de negócios. Primeiro que a pessoa, às vezes ela já te conhece, né? Você já criou um relacionamento, seja por WhatsApp, seja por menor que seja. Mas ela já meio que entendeu, já sabe a sua voz, já conhece a sua voz, já sabe como é que você fala algumas coisas e já sabe o seu interesse. Você nunca vai ali sem a pessoa saber do que está acontecendo, né? Então, acho que o momento do quebra-gelo, antes de você já ir com tudo ali, com o que você quer, vai demonstrar, fica até mal, porque pode parecer que você tá interesseiro demais na situação e ninguém gosta de gente interesseiro, né? Agora, se você vai com uma solução para um problema, para uma dor, aí você é super bem-vindo. Mas avisa antes, conversa antes, tenta ver antes. Agora, se é um público que você está indo pela primeira vez, batendo ali na porta da loja, acho que é interessante você fazer perguntas, né? Você acha que se acontecesse tal coisa, seria bom para você? Você acha que se a gente conseguisse trazer um pouco mais de visibilidade para o teu negócio, faria sentido para você ter mais resultado? Pronto, aí a pessoa vai falar, eu acho que sim. E por que que você acha que seria melhor trazer mais visibilidade para o seu negócio? E aí deixa a pessoa falar, e aí você vai vendo. Acho que não tem uma regrinha, não tem uma receita de bolo, né? Acho que tudo é um momento, né? Porque são pessoas. Então, não é máquina, você não está lidando com máquinas que é programada para fazer aquilo e com as variáveis do algoritmo. Não, são pessoas. Então, é você saber lidar com aquela situação naquele momento. Entende? É uma arte. Você falou sobre o fato de quebrar o gelo. E eu acho que isso é importante não só na área do empreendedorismo, mas em todas as áreas. O fato de você ter você entender que você precisa quebrar o gelo com a pessoa ali. Não adianta você chegar direto ali que não vai fluir. E é interessante porque eu faço isso também na área do podcast. Eu acho que a gente teve até esse momento antes, né? De sentar e conversar, trocar uma ideia tranquilamente ali sobre outros assuntos naturais. E eu acho que isso é importante para todas as áreas, porque as coisas fluem melhor. É, E principalmente, eu creio que seja no empreendedorismo também. Você vai chegar no cliente, acho que tanto bom é para você, é tanto bom para você como para o cliente. isso. É onde a gente entende um pouquinho o que está acontecendo, sente, vê o que está acontecendo, né? Aquele momento, né? É importante para a gente aprender. E qual dica você daria para adolescentes, principalmente, né? Um adolescente novinho ali que quer começar. Porque hoje a gente vê muito adolescente querendo empreender. É uma coisa que a gente talvez não via tanto antes e hoje a gente tem visto mais. Uhum. E para um adolescente, para um jovem ali que quer começar a empreender hoje, qual a dica você daria, assim, deixaria para eles? É, quando eu era adolescente, que não faz muito tempo, mas quando eu era adolescente, sabe uma coisa que eu fiz? É, eu tenho uma pastinha até hoje no meu computador que se chama Projetos. E, e lá eu coloquei assim: se eu quisesse ter um lava rápido, por exemplo, eu abri uma pastinha, escrevi lava rápido. E aí, tudo que eu pesquisava sobre lava rápido, eu jogava dentro dessa pastinha. Então, eu abri uma planilha. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei produtos que eu iria gastar. Aí, eu comecei a pesquisar quanto de produto que eu gasto em cada carro, para saber quanto que eu teria de custo de compra de produtos. Isso, assim, isso lá atrás, sabe? E minha sugestão para as pessoas, para os adolescentes, e para os adultos também que queiram fazer, né? Pesquisa um pouco sobre a sua ideia, né?
Pesquise como é que tá no mercado. Será que alguém já pensou nisso? Se alguém já pensou, é interessante porque serve de modelo. Se alguém não pensou ainda, legal, melhor ainda, porque você vai ser o pioneiro a iniciar o projeto. Mas se alguém já pensou e já está fazendo, não é ruim, é legal, porque você vai ver os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então, eu sempre dou um exemplo. Nós temos a Cobase. A Cobase iniciou no ramo de pet. Só que aí veio o Pets e abriu e está tão grande quanto. E anos depois que nasceu, né? Então, não tem problema se alguém já inventou uma caneta, inventa uma outra que pode ser melhor, que traga mais benefícios do que as atuais. Entendeu? Faça melhor, faça diferente, faça melhor. Então, o conselho que eu dou é pesquise sobre a sua ideia, né? Veja em que você vai contribuir com a vida das pessoas. Acho que é o mais importante. Vai ajudar ou vai burocratizar? Entendeu? As grandes startups, elas se tornaram tão grandes porque elas facilitam a vida das pessoas. O iFood, o Uber, são empresas que estão aí crescendo cada vez mais por conta justamente de facilitar a vida das pessoas. E o engraçado é que o iFood não tem nenhum restaurante, o Uber não tem nenhum carro e tem milhões de carros cadastrados lá, motoristas cadastrados. Entende? Então, é isso tudo, é pensar dessa forma. Como ajudar as pessoas? Como contribuir para o ambiente que eu estou inserido? Pode ser que não dê para o mundo inteiro, mas para o meu bairro, como que eu posso ser relevante no meu bairro? Na minha família, vamos, na minha casa, na minha família. Como é que eu consigo ajudar minha família de alguma forma? Então, se a sua família precisa, outras famílias também vão precisar. Então, é entender isso. O objetivo, o foco do seu negócio. Interessante isso que você falou, porque eu tava refletindo aqui. E hoje em dia realmente é assim. Vamos supor, a gente tem dois negócios e os negócios são do mesmo segmento, porém aquele que tem mais facilidade em entregar para o cliente ali o que ele entrega ali, a área dele, ele é melhor hoje em dia. Por Uhum. exemplo, o Uber, como você citou, né? Uhum. Hoje em dia o que tem mais facilidade é o que mais é procurado. Isso mesmo. Tem a 99, né? Como exemplo. E eu acho a 99 mais difícil de mexer. É mais difícil. Indo nessa sua linha de raciocínio aí, eu Pior que acho. é mais difícil mesmo. Interessante isso. Eu não tinha parado pra pensar. E realmente, assim, hoje em dia o que tem mais facilidade é mais procurado. É. É mais prático, né? As pessoas querem facilidade hoje em dia, né? Não querem burocratizar, querem facilidades. Às vezes nem sempre o mais fácil ali, dentro do contexto ali, é o melhor, né? Mas as pessoas vão no mais fácil. É. É que nem uma vez eu ouvi uma palestra de um empresário muito conhecido, inclusive nosso aí, que ele falou assim, nem sempre o melhor é o mais, como que ele falou? Nem sempre o mais conhecido é o melhor. Por exemplo, a gente gosta de comer um lanche aí que ele não é tão bom quanto alguns, às vezes, de esquina aqui, de uma lanchonete pequenininha, mas o lanche dos caras é tão bom, só que não são conhecidos, né? Então, nem sempre o que é mais conhecido tem mais qualidade, né? Vamos dizer assim. E só que os caras aplicam tanto em propaganda, em tanta publicidade, que quando você quer comer um lanche, você pensa logo nos caras, né? Quando na verdade, às vezes tem uma lanchonete do lado de casa, do lado da igreja, do lado de algum lugar aí que é muito melhor do que esses. E o preço às vezes é igual, entendeu? E não é problema, o problema não é preço, o problema é conhecimento. É você lembrar naquele momento de quem. Assim tem que ser a gente. Na hora de lembrou de podcast, lembrou de visualização, de propaganda, tem que lembrar de quem? Do Lucas. Lembrou dos meus serviços, tem que lembrar do André, entendeu? E aí vai. A gente tem que se tornar conhecido de alguma forma. Relevante. É engraçado isso. Eu passei uma experiência dessa você tava falando sobre lanche, eu passei sobre isso algum tempo atrás e normalmente eu e a minha noiva a gente gostava muito de comer nas mais famosas que tem, né? E Mac, BK, Jerônimo, esses lugares assim. E um dia a gente tava aqui, até aqui no estúdio mesmo trabalhando e pô, deu muita fome, deu vontade de comer um hambúrguer. E eu falei, poxa, veio hambúrguer na cabeça, a primeira coisa que a gente pensa é esses lugares, né? Aham. E aí a gente abriu o iFood
E tinha uma hamburgueria da região, só que quando a gente olha a região, a gente pensa que não é bom que nem os outros, né? Sim. E aí a gente pediu pô, o lanche era incrível. Aí, tá Era, vendo? era do mesmo tamanho, da mesma quantidade de hambúrguer, mesma coisa, e o lanche era, tipo, melhor. E eu fiquei assim, meu, tem isso na região, mas as pessoas não conhecem. E você ainda ajudou o empreendedor local. Tem É, isso na região, mas, tipo, as pessoas não conhecem o que tem na região. Às vezes a gente leva muito pelo nome sim. e acha que é melhor. Só que tem, tipo, uma coisa em Jandira aqui perto. Uhum. Eu pedi, tipo, chegou rápido, chegou em 20 minutos. Chegou, a gente comeu, tipo, ficou satisfeito. E o hambúrguer era até maior, porque, tipo, um hambúrguer deu pra nós dois comer. Tá vendo? Normalmente a gente come dois, né? Cada um come um. Aham. E um deu pros dois comer tranquilamente. Nossa, então, tá vendo? Isso é bom, você deu oportunidade pro novo também. Aí teve uma outra situação que é você dar a chance do novo, né? Então isso é importante também. E uma parte legal é que não é porque é novo, não é porque você tá dando uma chance pro novo que você não vai ter aquele receio. É, Eu tive o receio, eu falei, poxa, será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? é. E quando chegou, eu me surpreendi. Porque não é conhecido, né? O obscuro dá incerteza mesmo da gente, dá insegurança. Mas que bom, que bom, que bom que você teve essa experiência. E é isso que é legal, né? Porque mesmo com medo, eu fui lá e enfrentei, né? Pedi o novo. E é em várias situações da vida que acontece Sim, com a gente. Às vezes a gente não encara por medo. Te olha assim e fala, não vou encarar. Vai que dá errado, né? é verdade. E acaba que no final dá certo. Que bom. Mas é isso. É, tô muito feliz de poder trazer você aqui, trocar esse papo sobre Que legal. empreendedorismo, principalmente. E foi como eu falei com você no começo, eu nunca parei assim realmente para abordar sobre a área, sobre o empreendedorismo. E a gente tem feito uma temporada agora mais voltada para profissões, para área profissional. E quando a Cássia falou um pouquinho sobre essa área, eu fiquei muito curioso para saber, né? E fiquei muito feliz de poder trazer você aqui, muito feliz de poder trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre isso com você. E deixar uma mensagem pra galera aí, pro pessoal que tá te assistindo, pessoal que vai te assistir. E Muito é bem. isso. Eu primeiro quero agradecer você, Lucas, e toda a sua equipe. Desde o primeiro contato, né? Vocês foram especiais, espetaculares. E que que essa porta que vocês têm aqui, ela possa se permanecer aberta e vocês possam ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas que venham até vocês para poder ouvir, né? E aos nossos amigos que nos assistem, se você tem esse sonho, por mais que hoje pareça ser impossível para a sua vida, não deixe de acreditar. A primeira pessoa que precisa acreditar é você. Peça para o Senhor te dar caminhos, te dar possibilidades, criar situações, colocar pessoas na sua vida que possam te ajudar a pensar diferente, a agir diferente, a ter coragem. E, e não se preocupe se você ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo, porque quem empreende para o negócio consegue empreender para vários negócios. Diferente de quem empreende no negócio, que só consegue empreender naquele negócio. Então, que você possa ter a inspiração do Senhor em abençoar pessoas através do seu negócio. E nunca se esqueça de que quando Deus te abençoar e você se perceber que, puxa, Deus está me abençoando, nunca se esqueça de que aquela bênção que Deus deu para você foi para poder abençoar novas pessoas. Tá? Não seja represa, seja rio, porque através de você tem que fluir. E quando flui, aí vem novas vidas, vem novos momentos, e que você possa ser essa pessoa, usada pelo Senhor para abençoar, poder abençoar, viabilizar novos projetos, novas pessoas. Isso aí. A gente faz uma dinâmica aqui sempre no final do programa, né? Que eu cito uma palavra e você cita a primeira que vem na sua mente através disso. É, fica à vontade pra falar o que vier na sua cabeça, não precisa. Bateu aqui na cabeça e já fala, já. Essa é a parte mais legal da dinâmica, né? Que é a primeira coisa que vem. Ai, ai, vamos ver. Vamos lá. Começar por empreendedorismo, Paixão, família,
Base de tudo. Creio. Ah, é uma alegria. André. É corajoso. Pra encerrar, Cássia. Amor da minha vida. É isso Meu, aí. meu tudo. É isso aí. André, quero agradecer de coração. Muito obrigado por ter vindo, por atender nosso convite. Estamos muito felizes de trazer você aqui, como eu falei. E Obrigado. que Deus abençoe muito o seu trabalho, seu projeto. Que você siga prosperando na área que Deus colocou nas suas mãos. E as portas estão abertas, volte sempre. Amém. Muito Estamos aqui obrigado. para receber você sempre aqui com muita alegria. E espero que esse programa seja um canal de bênção na vida das pessoas que vão assistir. Tenho certeza que muita gente que vai chegar para assistir esse programa vai estar cheio de dúvidas, cheio de incertezas sobre o quer empreender, mas está cheio de incertezas. E a partir de hoje vai ter um novo norte. Então, agradeço de coração pela sua presença. Muito obrigado, de verdade. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você e toda a equipe. Deus abençoe. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Acompanhe nosso canal, acompanhe nosso Instagram, @cria_talk. Qual é o seu Instagram? Esqueci de falar. Eu sou André Ângelo. Eu sou André Ângelo. Vão lá, sigam ele também. Sigam o meu Insta pessoal, @is_lucas. E fiquem de olho no nosso canal, porque vai sair muita coisa boa aí. Tem muito conteúdo bom e novo pra sair. Vai ter muito corte com o André também pra sair logo menos. Muita coisa que vai agregar na vida de vocês, viu? Fiquem com Deus. Um ótimo final de noite pra vocês. Uma ótima semana. Que Deus os abençoe e tamo junto.